A garota pobre rouba dinheiro de um menino e as últimas palavras do menino deixam todos em silêncio. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Cidade Tiradentes, São Paulo, uma tarde fria, carregada de umidade, tão cinzenta que até os últimos raios do dia pareciam manchas de lama escorrendo pelas paredes descascadas. Lúcia estava imóvel na beirada da cama de madeira bamba, os olhos fixos no frasco vazio de remédio. O pequeno vidro com o rótulo insulina glargina jazia solitário, como uma prova silenciosa do fracasso. Mãe, aguenta só mais um pouco. Eu volto já, tá? Disse com a voz rouca, tentando esconder o tremor. Dona Magdalena, sua mãe, encolhida sob um cobertor fino, tinha os lábios pálidos e os olhos sem foco. O diabetes vinha destruindo seu corpo há 5 anos, e agora, sem a insulina, as convulsões começavam a voltar. Lúcia, 30 anos, estava desempregada havia 8 meses. Pandemia, crise econômica, e a favela onde morava não era lugar fácil para arrumar trabalho decente. Já tinha sido auxiliar de cozinha, faxineira, babá, mas ultimamente ninguém queria contratar alguém sem diploma, sem carteira assinada, e ainda com uma mãe doente para cuidar. Ela tirou do bolso do casaco um receituário amarrotado e o apertou com força. Naquela manhã, a farmácia do bairro a havia recusado. Precisa pagar uma coparticipação de R$ 36, disse a atendente, sem levantar os olhos da tela. Eu só tenho R$ 24. Minha mãe precisa do remédio, por favor, só hoje. Não tem exceção, respondeu, seca. A regra é a regra. Lúcia saiu na chuva, abraçando o próprio corpo. R$ 24, faltavam 2. Já tinha tentado pedir emprestado dos vizinhos, todos balançaram a cabeça. Alguns desviaram o olhar. Um fechou a porta sem dizer nada. A chuva engrossava a cada passo. Lúcia andava sem rumo, por entre casas úmidas, passando por um muro onde alguém pichou, nada muda se você não fizer nada. Sem perceber, ela se viu diante de um café chique. O letreiro dizia, Vieira, Companhia Café Boutique. Um painel de LED piscava na entrada. Experimente nosso novo expresso com sorvete, só R$ 42. Ela conhecia aquele lugar. Frequentado por gente rica, ficava a 3 estações de metrô de onde morava. Uma vez, lavou louça ali por 3 dias, até descobrirem que trazia a mãe para esperar no depósito durante o turno. Foi demitida na hora. A chuva batia em seu rosto. Os pés estavam gelados. Lúcia empurrou a porta e entrou. O ambiente era quente, o aroma de café arábica com baunilha apertou seu peito. Homens de suéter de cachemira e mulheres de sapatos de couro caros conversavam e riam. Ela se aproximou do balcão. Por favor, um copo de água quente. Pediu baixo. A atendente, uma jovem loira chamada Marta, franziu a testa. Aqui só atendemos clientes que pedem, não quem mendiga. Eu só. Minha mãe está doente, eu só queria aquecer as mãos para poder continuar. Vou chamar o gerente. Lúcia assentiu, os olhos varrendo o salão. E então viu num canto do café, um menino de uns 9 anos desenhava. Diante dele, um caderno e uma caixa de lápis de cor. Uma mulher de sobretudo cinza, aparentemente a babá, estava a poucos passos, olhando para o celular. A carteira marrom estava largada ao lado do braço do menino Tomás. Lúcia ficou paralisada. Balançou a cabeça, tentou se virar. Mas o som da respiração da mãe, o receituário amassado no bolso, e a chuva fria encharcando sua roupa fizeram seus dedos se fecharem. Um passo. Depois outro. Ninguém olhava. Ninguém se importava. Todos estavam ocupados com o celular ou o café. Ela se abaixou, abriu a carteira. Suas mãos tremiam, havia algumas notas, cartões. Ela pegou apenas uma. R$ 60 não muito, mas suficiente. Depois, sem mover a carteira, colocou-a de volta no mesmo lugar, girou o corpo e foi em direção à porta. Nesse instante, uma voz aguda soou atrás. Ei, você! O que tá fazendo com essa carteira? Lúcia congelou. Do balcão, uma mulher se aproximava rapidamente. Cabelo curto. Batom escuro, crachá no peito, Helena Marques. Você acabou de roubar dinheiro da carteira do menino, foi isso? Lúcia balbuciou. Só. Segurança. Gritou Helena. 2 homens uniformizados chegaram na hora. Um se chamava Rodrigo, o outro Alberto. Eles agarraram os braços de Lúcia e a arrastaram para a sala de segurança nos fundos, sob os olhares espantados dos clientes.
Uma mulher com um latte na mão balançou a cabeça. Mais uma mendiga se metendo onde não deve. A porta da sala de segurança bateu. Helena cruzou os braços, olhos frios. Explica. Lúcia respirava ofegante. Eu não roubei a carteira. Só peguei uma nota. Minha mãe. Ela precisa de insulina. Eu não tinha os R$ 36 da coparticipação. Helena, vamos verificar nas câmeras, sugeriu Rodrigo. Helena assentiu. Eles abriram o sistema. O vídeo era claro. Lúcia se aproximava da mesa, abria a carteira, pegava o dinheiro. Lúcia desabou. Me desculpa. Mas eu deixei a carteira no lugar. Eu não queria roubar a carteira. Roubo é roubo, disse Helena, gelada. E roubar de uma criança é imperdoável. Do lado de fora, Tomás espiava pela fresta da porta. O rosto pálido. Não dizia nada. E o menino, o Tomás, perguntou Alberto. Ele disse alguma coisa. Não respondeu Helena. Ficou em choque. Mas temos as imagens. Chama a polícia. Lúcia se desesperou. Por favor, não. Eu devolvo. Eu realmente não tinha outra saída. Eu não sou juiz, ironizou Helena, mas a lei é clara. No andar superior, num mezanino com vidro espelhado voltado para o saguão, um homem mais velho observava a cena. Terno impecável, gravata preta, olhar cortante. Não disse nada. Mas sua expressão era séria. Era Mateus Vieira, pai de Tomás, dono da Rede Vieira, Companhia, fundador do maior grupo de café de São Paulo. Acompanhava todas as unidades pelo aplicativo de gestão no celular e hoje, por acaso, estava ali pessoalmente. Não desceu. Não interveio. Apenas observava em silêncio, impassível. Lúcia foi empurrada a porta afora. O vento cortava seu rosto. Ela escorregou no calçamento molhado, o joelho sangrando. A chuva não dava trégua. O receituário, encharcado no bolso, parecia dissolver-se. Tomás correu alguns passos atrás. Queria dizer algo, mas foi puxado de volta pela babá Paloma. Não pode. Você não deve se aproximar dessa mulher, disse Paloma, tensa. Vamos. Lúcia não olhou para trás. Abraçou o próprio corpo, apertando a nota amassada na mão. No mezanino, o Sr. Mateus ainda estava lá, olhar fixo. Pegou o celular e assistiu à gravação da câmera de segurança mais uma vez. E outra. Não fez uma ligação. Não disse uma palavra. Só a chuva e o silêncio não mentiam. Lúcia não gritou. Não se justificou. Apenas caminhou, atravessando os olhares de desprezo como uma sombra que ninguém quer ver. Na calçada, enquanto esperava o táxi para o Sr. Mateus e Tomás, Helena mexia no celular e ligava para sua melhor amiga Silvia, uma funcionária do alto escalão do setor de recursos humanos no tribunal local. Helena falando. Olha só, acabei de pegar uma maluca roubando dinheiro de criança no café que eu gerencio. A mãe tá doente, ela é pobre. Você já conhece o tipo. Quero esse nome nos registros. Não deixa essa aí arrumar emprego com facilidade nunca mais. Você realmente sabe como limpar o lixo da sociedade, respondeu Silvia com um sorriso. Me manda as informações. Vou pedir para alguém marcar no sistema de trabalho livre. Perfeito. Não vai ter chance de levantar a cabeça. Lúcia estava encostada na parede do lado de fora do café. A chuva já tinha parado, mas sua blusa continuava encharcada. Ela viu Helena lá dentro, sorrindo, falando ao telefone, com um ar de arrogância. Ela entendeu que não tinha apenas sido demitida, tinha sido marcada para sempre. R$ 60. Um pedaço de papel. Foi o suficiente para trocar toda uma carreira, a honra e a humanidade que se deformava aos olhos do mundo. A chuva caía como agulhas atravessando a roupa, cortando a pele. Lúcia cambaleou para fora do Vieira, Companhia, cada passo como se pisasse na própria humilhação. Apertava com força a nota de R$ 60 toda amassada, agora como uma mancha viva em sua mão. As pessoas na rua olhavam, alguns desviavam o olhar, outros balançavam a cabeça. Ninguém parava. Seus joelhos estavam esfolados após a queda diante da porta do café, o sangue misturava-se à água da chuva e se espalhava pela calçada. Ela puxou a barra da calça para cobrir. Já não importava. Ainda tinha uma coisa a fazer: salvar a mãe. A farmácia da esquina da rua Pedro Álvares Cabral ainda estava aberta. O farmacêutico, Sr. Antônio, com mais de 50 anos, já estava guardando as coisas quando viu Lúcia entrar correndo, encharcada como um rato.
Eu já tenho o suficiente, ela disse com a voz trêmula, estendendo o dinheiro e a receita toda amassada. Antônio hesitou. Vem aqui. Deixa eu ver. Ele ajustou os óculos, abriu a receita. Essa insulina. Você sabe que é cara. Mas... Ah, tá certo, dá. Lúcia assentiu. Ela observava enquanto ele colocava o frasco de insulina dentro de um saquinho de papel pardo, com o cuidado de quem embala ouro. Sua mão tremia ao receber. Obrigada. Obrigada, senhor. Antônio a olhou com mais atenção. Você tá bem? Tem sangue na sua perna. Eu tô bem. Só preciso do remédio. Não me leve a mal, mas... Se acontecer alguma coisa, tem um centro de apoio na Rua Augusta. Eles oferecem ajuda emergencial para... Eu não tô pedindo esmola, cortou Lúcia, com os olhos brilhando de desespero contido. Eu só não tinha outra saída. Antônio assentiu levemente, sem dizer mais nada. Lúcia saiu da farmácia, atravessando rapidamente as ruas estreitas, entre grades de ferro e manchas velhas nas paredes. Voltou ao quarto alugado no terceiro andar de um prédio antigo, tirou a chave com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Mãe! A porta se abriu com um estalo, o cheiro de mofo invadindo o nariz. Na cama, Dona Magdalena estava encolhida sob o cobertor, os lábios secos, o olhar perdido. Lúcia correu até ela e acendeu a luz. Suas mãos atrapalhadas prepararam a seringa, encheram o tubo com a insulina. Mãe! Sou eu. Eu trouxe o remédio. A mulher gemeu baixinho. Seu corpo parecia um cadáver, levemente tremendo quando o líquido entrou sob a pele. Lúcia ajoelhou-se ao lado da cama, as lágrimas escorrendo sem controle. Por favor, não me deixa, fica comigo, mãe. 10 minutos depois, os tremores diminuíram. A respiração voltou a se estabilizar. Lúcia permaneceu imóvel, os olhos arregalados, o olhar perdido no vazio. Um vídeo de 43 segundos mudou completamente a vida de Lúcia Moreira. Apenas 43 segundos, uma mulher jovem entra em um café elegante, caminha até a mesa de um menino, abre a carteira, tira dinheiro e vai embora. Sem som. Sem explicações. Apenas imagens claras como um crime esculpido em pedra. O vídeo foi postado na internet na manhã seguinte com o título: Mulher rouba dinheiro de criança em pleno café. O autor era anônimo, mas marcaram o local com precisão: Vieira, Companhia Café Boutique, Rua da Consolação. Em apenas 3 horas, o vídeo já tinha mais de 12.000 compartilhamentos. Os comentários eram intensos. Chamavam-na de lixo humano. Havia quem exigisse: prendam essa vadia, tem que servir de exemplo. Um outro dizia: eu tomo café lá toda semana, o garotinho é um doce, tomara que ele não fique traumatizado. Lúcia não tinha redes sociais. Mas os vizinhos tinham. E os olhares começaram a mudar. No conjunto habitacional em Cidade Tiradentes, as notícias se espalhavam como fogo em palha seca. A primeira pessoa que ela encontrou foi Dona Fátima, dona da vendinha no térreo. Quando Lúcia entrou, a mulher ficou em silêncio, sem o costumeiro bom dia. Quando ela colocou o pacote de miojo no balcão, Fátima apenas a encarou. Posso pagar depois? Só até o começo da semana. Não. Respondeu Fátima seca. Não vendo mais fiado. Lúcia hesitou. A senhora também viu o vídeo, né? O bairro todo viu. Fátima cruzou os braços. Roubar dinheiro de criança. Você envergonhou todo mundo. Eu não. Não inventa desculpa. A câmera não mente. Lúcia recolheu o pacote e saiu em silêncio. Na rua, pessoas que costumavam cumprimentá-la de manhã agora desviavam o olhar. Uma criança segurando a mão da mãe apontou: mamãe, é a moça que roubou. Ela virou o rosto, o peito apertado como se fosse rasgado por dentro. Foi até o bar dos irmãos Marcos e Sérgio para perguntar por vaga na cozinha. Já tinha trabalhado lá 2 anos atrás, antes de sair para cuidar da mãe. Sérgio a olhou apertando os olhos. Lúcia. Eu vi o vídeo. Eu sei, mas eu posso explicar. Eu só peguei R$60. Eu precisava comprar o remédio da minha mãe. Olha. Ele coçou o pescoço. Eu acredito em você, de verdade. Mas esse bar vive de freguês fiel. Se te virem aqui dentro, vão achar que estamos protegendo ladra. Você sabe que eu não sou isso. Sei. Mas só saber não adianta. Aqui em São Paulo, reputação é tudo. Lúcia saiu com os olhos ardendo.
Viu um grupo de rapazes fumando perto da porta. Quando passou por eles, um murmurou: "É ela, aquela lá." Outro riu. "Já virou profissão? Ou ainda tá atrás da carteira de criança?" Ela abaixou a cabeça e seguiu, mergulhada na vergonha. Naquela noite, a luz fraca do poste refletida pela janela empoeirada, Lúcia sentou-se ao lado da mãe, segurando um pedacinho de papel o recibo do remédio. Cada palavra impressa parecia um tapa na cara. Lembrou-se do olhar de Helena ao destruir sua vida com uma única frase. Boa atuação. Igualzinho a 4 anos atrás. As lembranças vieram como enchente rompendo barragem. Naquela época, sua mãe Dona Magdalena era faxineira no Hospital Particular Clínica Santa Rosa, onde Lúcia também trabalhava como auxiliar administrativa. Helena Marques era a chefe do setor, fria, rígida, um olhar de aço. Num dia de setembro, sua mãe desmaiou dentro do depósito de produtos químicos. Lúcia, em pânico, correu buscar ajuda, encontrou Helena numa reunião. "Por favor, deixe eu levar minha mãe pro pronto-socorro." Ela implorou, desesperada. "Não pode." Helena respondeu sem piscar. "Hora de trabalho é hora de trabalho. Ela tá inconsciente. A gente precisa." "Helena," um enfermeiro chamado Diego interrompeu, "acho que deveríamos chamar o resgate." Helena franziu a testa. "Se houver alguma irregularidade no depósito, eu assumo. Mas ninguém sai do plantão sem autorização." No fim, sua mãe foi levada com quase 40 minutos de atraso. Quando acordou, o médico disse que parte do dano neurológico se devia à demora no socorro. Depois, Lúcia apresentou uma petição à diretoria do hospital, denunciando Helena por negligência e violação das normas de segurança do trabalho. O relatório dela, embora redigido com tom cauteloso, levou à suspensão de Helena por 1 semana, uma repreensão interna e a exclusão temporária de todas as reuniões administrativas do trimestre seguinte. No meio da gestão, foi um golpe doloroso. Helena não esqueceu. Não perdoou. Passou a considerar Lúcia como a responsável por sua humilhação, uma garota sem diploma que ousou apunhalar uma superior. Costumava dizer aos outros. Ela armou tudo para subir nas costas dos outros. É lixo tentando se passar por vítima. Alguns meses depois, quando o hospital iniciou cortes de pessoal, Lúcia foi uma das primeiras a ser dispensada. Sem justificativa clara. Sem aviso prévio. Helena não assinou o documento, mas todos sabiam quem estava por trás da decisão. Lúcia saiu do hospital com uma caixinha nas mãos, apertando a carta de demissão. Desde então, nunca mais mencionou o passado. Mas Helena nunca esqueceu. 4 anos depois, ao ver aquele rosto no café molhado, trêmulo, miserável, Helena soube, era a hora de concluir a vingança. Voltando ao presente, Lúcia se levantou, limpou o sangue do joelho. Doía, mas não tanto quanto o corte dentro do peito. Abriu o armário, procurando um pedaço de pão seco. A casa estava vazia. Na prateleira, só alguns pacotes de miojo, uma caixa de arroz pela metade. O dinheiro que restou após a compra da insulina era R$ 6. "Quanto tempo mais a gente tem?" sussurrou. Sua mãe começava a respirar com um pouco mais de força. A crise tinha passado por enquanto. Mas a fome continuava. E o frio também. Lúcia ajeitou mais um cobertor sobre a mãe e saiu até a varanda. O vento da noite cortava o rosto, despertando sua respiração. Ao longe, as luzes dos prédios de luxo brilhavam intensamente. Outro mundo, onde a vida não exigia trocar a dignidade por um frasco de remédio. Ela voltou para dentro, entrou no banheiro. O espelho estava rachado, manchas amareladas cercavam a pia. Lúcia se encarou, olheiras profundas, bochechas fundas, cabelo desgrenhado. De repente, lembrou de Tomás, o menino que a olhou pela fresta da porta. Ele não disse nada. Não dizer nada. Também pode ser cúmplice, pensou. Mas, se fosse seu filho, Lúcia o ensinaria a falar. Na manhã seguinte, Lúcia acordou cedo. Foi até uma lavanderia na rua Oscar Freire para pedir emprego. A dona do local, Dona Beatriz, de uns 60 anos, analisou o currículo. "Você é Lúcia Moreira?" Levantou os olhos. "Sim." Ela franziu a testa. "Você é aquela do vídeo. Da internet?" Lúcia congelou. Eu só peguei uma nota. Eu devolvi. Me desculpe. Não quero escândalo aqui. Minha lavanderia é pequena. Cliente não gosta de confusão." Devolveu o currículo. Lúcia assentiu e saiu.
Nos 3 lugares seguintes, a resposta foi a mesma. No último restaurante do seu Miguel, um galego ele foi direto. Você tá marcada, menina. Ninguém vai te contratar, ainda mais depois de mexer com os Vieira. Lúcia ficou parada no meio da calçada, vendo os carros passarem. Seu telefone tocou, era a dona do apartamento. Dona Raimunda. Lúcia. Preciso falar com você. Sim. O que houve? O aluguel desse mês já venceu. Preciso que você desocupe o quarto em 3 dias. Eu vou tentar conseguir o dinheiro. 3 dias. Senão eu corto luz e água. Aqui não é casa de caridade. Lúcia apenas assentiu, sem dizer palavra. Apertava o celular com força. Os olhos ardiam. Ao chegar em casa, sua mãe estava com febre. O quarto abafado, insuportável. Lúcia ligou o ventilador, mas o vento era fraco, só agitava o ar quente e úmido. Ela abriu a carteira e tirou o único objeto que ainda considerava precioso, uma caixinha de madeira. Na tampa, uma inscrição escrita à mão pela mãe: "Você é a última luz da minha vida." Lúcia abriu a caixa. Dentro, um antigo desenho dela, feito na escola, um campo cheio de girassóis. Naquela época, ela queria ser artista. Mas a vida a arrastou para longe do sonho, como uma enchente levando uma casinha de papel. Apertou a caixa contra o peito e ficou em silêncio. Na sacada do prédio vizinho, no 6º andar, uma silhueta estava imóvel: Matheus Vieira. Encostado no parapeito, observava a varanda de Lúcia. Ninguém sabia que ele estava ali. Ninguém sabia que ele havia mandado investigar e recolher os laudos médicos de Dona Magdalena. E ele ainda não havia decidido o que fazer. Lúcia despertou no meio da noite com a tosse da mãe. Um som seco, arranhado, como se viesse de uma garganta sendo esmagada. Dona Magdalena estava de lado, o travesseiro caído, a testa coberta de suor frio. "Mãe. Tá tudo bem?" Lúcia correu, cobriu-a com o cobertor. "Tá frio", murmurou a mãe, respirando com dificuldade. Ela encostou a mão na testa da mãe. Febre. Não era alta, mas com o estado debilitado em que estava, bastava um resfriado para levá-la ao limite. Lúcia procurou no bolso o frasco de analgésico que ainda tinha, pegou alguns comprimidos, dissolveu num copo de água fria da mesa. "Bebe um pouco. Vai passar. Eu tô aqui, tá?" A mãe bebeu quase inconsciente, mãos trêmulas. Lúcia ficou sentada ao lado, cobrindo as duas com o mesmo cobertor. Não conseguiu mais dormir. O vento assobiava nas janelas, misturado ao barulho distante do metrô. Na luz amarelada do quarto, Lúcia observava as rugas no rosto da mãe. Os cabelos ralos, grudados no couro cabeludo. Passou os dedos com delicadeza. Na manhã seguinte, ela voltou à farmácia do seu Antônio. "O senhor tem um antibiótico mais barato?" perguntou, estendendo a receita antiga dada por um médico meses atrás. Antônio balançou a cabeça. "Me desculpa, Lúcia. Eu não posso vender antibiótico sem receita atual. As regras agora são bem rígidas. Por favor." Minha mãe pegou uma friagem. "Tá com febre. Eu não tenho dinheiro para pagar outra consulta." "Eu entendo. Mas se eu for pego, perco minha licença." Lúcia saiu da farmácia com o rosto em brasa, não de raiva, de impotência. No fim, foi até o mercado negro na rua São Caetano. Numa viela entre 2 lojas de penhor, havia um homem chamado Rafael que vendia medicamentos ilegais. Magro, calvo, com um suéter velho e um cigarro apagado preso nos lábios. "Ouvi dizer que você tá atrás de remédio genérico clandestino", disse ele, olhando-a de lado. "Tenho. Mas é russo, não é padrão europeu." "Quanto?" R$ 30 a cartela. 10 por comprimido. "Eu só tenho R$ 6. Aqui não é feira livre." Lúcia apertou os lábios. "Eu tenho. Este relógio." Tirou o relógio do pulso, o último objeto deixado por seu pai, morto num acidente de trabalho quando ela tinha 11 anos. Rafael deu uma olhada. "Não vale nada. Mas ok, odeio ver mulher chorando." "Leva. Só não vem cobrar depois." Lúcia segurou o remédio, engolindo o choro. "Obrigada. Não me agradece. Não sou caridoso. Vendi barato porque odeio hospital mais do que você." Em casa, preparou o comprimido para a mãe tomar. Aquela noite, Dona Magdalena teve diarreia intensa, depois entrou em delírio. Seus olhos arregalados, chamando por mortos: "Carlos. Não abandona a gente." Lúcia ficou ao lado a noite inteira. Limpou a testa,
Trocou os panos, embalou o sono inquieto da mãe. Ela sabia o remédio clandestino tinha piorado tudo. De manhã, foi até a igreja de Santa Maria, onde havia um refeitório comunitário. Entrou na fila com mais de 60 pessoas, idosos, moradores de rua, migrantes sem documentos. Um voluntário, José Colombiano, segurava uma prancheta e chamava os nomes, um por um. Lúcia Moreira. Ele chamou. Sou eu. Ele conferiu os papéis. Ah! Sinto muito. O seu caso está marcado como não transparente pelo distrito. O quê? Há uma denúncia de que você mentiu ao declarar sua situação financeira. Disseram que você já trabalhou em hospital, que pode ter omitido parte da renda. Me desculpe, mas hoje não podemos atendê-la. Lúcia ficou paralisada. Lembrou de Silvia, a amiga íntima de Helena que trabalhava no setor administrativo. Claro. A marcação no sistema não era só força de expressão. Ficou ali, imóvel, no meio da fila de famintos, no meio do barulho incessante de São Paulo. Ela não pertencia mais àquele lugar. Mas também não havia outro para onde ir. Naquela tarde, a dona Raimunda bateu à porta. Eu avisei. 3 dias, disse ela, estendendo uma folha impressa. Notificação oficial. Você tem até sexta-feira para sair. Caso contrário, chamo a polícia e peço ordem de despejo. Por favor, só mais alguns dias. Minha mãe está doente. Não me importa. Alugo quartos, não hospedo enfermarias. Lúcia assentiu. Eu vou sair. Raimunda se virou e foi embora, os saltos dos sapatos batendo no chão do corredor. Lúcia começou a vender o que tinha. Primeiro, o rádio antigo do pai. Depois, o jogo de chá da mãe, o abajur, a cadeira de balanço. Cada objeto, ela limpava com cuidado, como quem se despede de um parente. Por fim, restava apenas a pequena caixa de madeira. Ela a abriu. Agora, tudo cabia dentro de uma caixa: a juventude, os sonhos, e uma verdade que ninguém acreditava. A noite caiu. Lúcia sentou-se à janela, observando as luzes da cidade se apagando pouco a pouco. Do outro lado da rua, na varanda do 6º andar, alguém permanecia parado. Ainda o mesmo homem de terno preto, mãos nos bolsos, olhar fixo na pensão decadente. Ninguém na vizinhança notava. Ninguém sabia que era Matheus Vieira. Ele havia recebido o relatório da área jurídica do grupo, listando todas as ocorrências envolvendo Helena Marques, gerente da unidade Consolação. Também tinha recebido cópias da antiga denúncia feita por Teresa, uma mulher que sempre ajudara Lúcia em silêncio. Ele ainda estava avaliando. Naquela tarde ensolarada, Lúcia atravessou o parque do Ibirapuera. Sentou-se num banco de pedra perto da estátua de uma mulher carregando água, uma imagem irônica, já que ela mesma estava seca por dentro. Uma menininha brincava ali perto e deixou a bola cair. Lúcia pegou e devolveu. Obrigada, disse a criança, tímida, antes de correr de volta. A mãe, sentada a poucos metros, viu Lúcia e puxou a filha para perto. Não fale com estranhos, disse, olhando para Lúcia com desconfiança. Lúcia levantou-se e saiu do parque, sem dizer nada. Ao voltar para a pensão, viu a dona Raimunda na porta com um casal desconhecido. Esse é o quarto de que falei, dizia Raimunda. Para um casal jovem como vocês, vai ser perfeito. Tem varanda ensolarada, banheiro privativo, é só dar uma limpadinha. Lúcia se aproximou. O que está acontecendo aqui? Novos inquilinos, respondeu Raimunda, sem se abalar. Já deram entrada. Você tem que sair no prazo. Você tá mostrando o quarto enquanto ainda estou morando aqui? Você não pagou. A casa é minha. Você é só uma fracassada inútil. A mulher do casal olhou para Lúcia com certa compaixão. Você mora aqui há quanto tempo? 12 anos, respondeu Lúcia, sem tirar os olhos de Raimunda. Já limpei o encanamento dela, o terraço, até cuidei do neto dela enquanto ela ia à feira. Raimunda soltou um riso seco. Aquele tempo acabou. Agora o que eu preciso é de dinheiro. Simples. Lúcia não respondeu mais. Entrou direto e bateu à porta. Naquela noite, o vento soprou forte. Uivava pelas telhas soltas, invadia pelas frestas das janelas. Ela enrolou a mãe em mais um cobertor, mas ainda assim não era suficiente. A febre voltara. Lúcia ligou o celular. Restavam 7% de bateria. Teve uma ideia: tentaria outra instituição de caridade. Talvez não tivessem ainda marcado seu nome no sistema.
Encontrou o número de uma paróquia que oferecia jantares gratuitos coordenada pelo padre Gaspar. Ela ligou. Alô? Igreja da Rua Oscar Freire, aqui é a Carolina, secretária. Oi. Meu nome é Lúcia Moreira. Ouvi dizer que vocês têm um programa de refeição noturna. Sim, mas é preciso fazer o cadastro antes. Tem como receber antes? Minha mãe está doente, eu não tenho mais nada para cozinhar. Você tem documento de comprovação? Eu fui recusada em outro lugar porque meu cadastro tem uma marca. Mas foi um mal-entendido. Sinto muito. Não podemos aceitar pessoas com pendências administrativas. Por favor. Sei que está sofrendo. Mas seguimos as diretrizes do distrito. Que Deus lhe dê forças. A ligação caiu. Lúcia deixou o celular escorregar da mão. Começou a chorar. Mas não saíam mais lágrimas, só soluços mudos. Naquela madrugada, Lúcia saiu na varanda. A cidade brilhava. Os prédios altos cintilavam. Os carros ainda corriam, as pessoas ainda viviam, São Paulo ainda respirava, mas não por ela. Sentou-se, abraçando os joelhos, e olhou para o prédio da frente. No andar mais alto, Matheus Vieira ainda estava ali imóvel como uma estátua entre luzes de neon azuladas. Ele estava lá todas as noites, observando a pensão. Como se aguardasse algo. Lúcia não sabia que estava sendo vigiada. Às 8 da manhã, o céu estava cinzento. Ela enrolou a mãe em 2 cobertas finas e colocou algumas roupas velhas no fundo de uma cadeira de rodas deixada por um vizinho no porão. As rodas faziam barulho enquanto ela empurrava para fora da pensão. Não tinha para onde ir. Nem plano. Mas sabia de uma coisa. Se ficassem ali, a mãe morreria. Precisava de um lugar onde alguém testemunhasse. Mesmo que ninguém ajudasse, ao menos veriam. A igreja da Rua Oscar Freire abria aos domingos. Mas era terça-feira. O portão estava fechado. Só uma jovem freira chamada Clara varria o pátio por dentro. Lúcia chamou do lado de fora. Por favor. Preciso de ajuda. Clara se aproximou com cautela. O que aconteceu? Minha mãe está doente. Não temos onde ficar. Ninguém ajuda. Clara olhou para a mulher tremendo na cadeira de rodas. Você tem documentos? Algum laudo médico? Não, mas tenho cópias antigas do prontuário e... Desculpa. Sem comprovação oficial, não podemos receber. São as regras. Então, por favor, me indique algum lugar. Qualquer lugar que possa receber minha mãe. Clara hesitou. Você já tentou o Centro San Rafael? Fui. Me recusaram. Já tentei todos. Clara encarou Lúcia por alguns segundos. Depois recuou, fechou o portão. Vou perguntar à irmã Maria se existe outra possibilidade. Aguarde um momento. A porta de madeira se fechou, deixando Lúcia ali, no vento gelado. 15 minutos depois, Clara voltou. A irmã Maria disse que só podemos aceitar pessoas com cadastro de moradia temporária válido e sem pendência administrativa. Lúcia assentiu. Não disse nada. Clara observou por mais alguns instantes. Então fechou o portão devagar. Sem dizer mais nada. Às 10 da manhã, Lúcia passava pela Praça da Sé. Nos degraus que levavam à entrada do metrô, um grupo de adolescentes do ensino fundamental estava reunido. Ela empurrava o carrinho devagar quando ouviu os sussurros. É ela ali. A mulher que roubou dinheiro de criança? Como se ser pobre desse direito de roubar? Lúcia se virou. Um menino com boné virado para trás estalou os dedos, fingindo que gravava com o celular. Ela nem olhou direito. Apenas baixou a cabeça e seguiu empurrando o carrinho. As risadas abafadas às suas costas cortavam como vento envenenado. Na hora do almoço, ela parou em frente à pracinha de frente para a sede do Banco do Brasil. As sombras dos executivos engravatados passavam por ela sem sequer desviar o olhar. Então, viu uma silhueta familiar. Tomás. O menino usava um casaco azul marinho, cabelos penteados, caminhava ao lado de um homem alto. Era Matheus Vieira. O coração de Lúcia disparou. Hesitou por alguns segundos, depois se aproximou em silêncio, empurrando o carrinho devagar. Sua mãe dormia profundamente, o rosto magro, os olhos opacos. Ela não tinha intenção de fazer escândalo. Só queria que Tomás a visse. Apenas uma vez. Mas quando o olhar de Tomás cruzou o dela, o menino recuou imediatamente. Segurou a mão do pai, diminuindo o passo. Matheus virou-se para o filho e depois olhou na mesma direção. Viu Lúcia.
Pela primeira vez, seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra. Nenhum gesto. Apenas dois seres em extremos opostos, um prestes a cair no abismo, o outro no topo da montanha. Nesse instante, Helena surgiu do outro lado da rua. Saia lápis, sobretudo, cabelo preso com perfeição. Falava ao celular, mas ao ver Lúcia, caminhou diretamente até ela. Tá seguindo criança de novo, é? Cuspiu Helena. Com voz áspera. Lúcia permaneceu parada. Tá armando o que agora? Não pensa que só porque ninguém chamou a polícia. Eu não vou fazer nada. Tomás se escondeu atrás do pai, sem coragem de encarar Lúcia. Ela não respondeu. Apenas segurou firme o carrinho, os olhos marejados mas sem cair. Helena torceu a boca e falou mais alto, para os passantes ouvirem. Essa aí é criminosa. Tem vídeo na internet. Roubou dinheiro de criança. Agora finge ser coitada. Cuidado, ela é perigosa. Uma mulher deu um passo para trás. Um homem apressou o passo e puxou o filho pela mão. Lúcia abaixou a cabeça, a mão repousada no ombro da mãe como um escudo contra as palavras venenosas. A senhora tá machucando ela, murmurou. Por favor. Vá embora. Helena riu com desdém. Só estou dizendo a verdade. E não vou deixar você se aproximar de Tomás de novo. Vou chamar a polícia. Pode acreditar. Então chame. Respondeu Lúcia. Tô aqui mesmo. Mas se minha mãe morrer hoje, quero que a senhora veja com seus próprios olhos. A frase fez Helena hesitar por um segundo. Mateus continuava imóvel, as mãos nos bolsos do casaco. Nenhuma expressão no rosto, mas os olhos permaneciam fixos em Lúcia. Ninguém sabia o que ele pensava. Ninguém sabia que ele tinha lido todo o relatório enviado por Teresa. Ninguém sabia que, 3 dias antes, ele mesmo pedira uma auditoria interna secreta sobre Helena Marques. Lúcia continuou empurrando o carrinho. Uma mão protegendo o rosto da mãe contra o vento. A outra segurando a pequena caixa de madeira aos pés do carrinho. Ela não sabia para onde iria. Só sabia que tinha chegado ao limite. Ao entardecer, voltou à pensão. Raimunda não estava em casa. Colocou a mãe na cama, cobriu com uma toalha quente, ferveu água. A mãe não conseguia comer, apenas tomava pequenos goles. Lúcia sentou-se para escrever uma carta. Sua caligrafia tremia. Escreveu: se alguém encontrar esta carta, por favor, ligue para o número do médico de família. Minha mãe se chama Magdalena Moreira. Ela não tem mais ninguém. Eu sou Lúcia Moreira, filha única. Eu tentei. Mas todas as portas se fecharam. Ela dobrou a carta e a colocou sob o travesseiro da mãe. Depois, sentou-se, encostada à parede. Fechou os olhos. O quarto foi escurecendo aos poucos. Lá fora, São Paulo continuava viva, pulsando em milhões de corações que jamais notariam uma mulher que perdeu tudo menos a vontade de resistir. Passou-se uma semana desde a manhã em que Lúcia deixou a carta de despedida. 7 dias sem luz, sem comida de verdade, sem uma batida na porta. Sem ninguém. Ela já não lembrava como tinha acordado ou por que ainda permanecia ali. Sua mãe ainda vivia. Como um milagre. Mais enfraquecida, sem forças sequer para sentar. Lúcia lhe dava água com açúcar, sopa rala. Ela mesma já não comia há dias. O quarto agora era composto por apenas 3 objetos: a cama, a caixa de madeira e a carta que ela ainda não teve coragem de deixar para trás. Sentada num canto, encostada à parede, Lúcia olhava para o vazio. Tudo parecia congelado. Então, bateram na porta. Lúcia não se moveu. Podia ser Raimunda. Ou a polícia. Ou um assistente social com ordem de despejo. Bateram de novo. Dessa vez, mais suave. Ela se levantou devagar, abriu a porta. Diante dela, estava um homem de meia idade, elegante, vestindo um terno cinza claro. Em mãos, uma pequena caixa de papelão marrom. Senhora Moreira? Perguntou com delicadeza. Sim. Respondeu, desconfiada. Fui encarregado de entregar isto diretamente à senhora. Lúcia recebeu a caixa. O homem fez uma leve reverência e se retirou, sem dizer mais nada. Ela fechou a porta, sentou-se ao lado da cama e abriu a tampa. Dentro havia um frasco novinho de insulina, ainda lacrado. Um pacote com algodões e seringas novas. Uma carta escrita à mão, papel encorpado, tinta azul. Um cheque. Ela abriu a carta.
A caligrafia era infantil, mas cuidadosa. Dona Lúcia. Desculpa por não ter falado nada naquele dia. Eu vi a senhora pegar os R$ 60. Eu também vi que a senhora colocou a carteira de volta. Eu sei que a senhora não quis roubar de verdade. Mas eu fiquei calado. Eu tive medo. A Helena sempre disse para não falar com estranhos. E ela grita muito. Mas meu pai disse que quem se cala diante do mal também ajuda ele a crescer. Acho que fiz errado por não ter falado. Espero que sua mãe melhore. Espero que me perdoe. Tomás Vieira. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lúcia. Mas dessa vez eram quentes, uma emoção que ela achava que tinha perdido para sempre. Ela pegou o cheque. Não havia valor escrito. Apenas uma linha manuscrita. Para tudo que for necessário para manter sua mãe viva. Minha família deve a você um pedido de desculpas. Mateus Vieira. Lúcia segurou o papel com as duas mãos, os olhos fixos na caligrafia. Cada letra era uma batida do coração. Cada letra dizia: você não é invisível. Na manhã seguinte, um carro preto estacionou em frente à pensão. Lúcia, com a mãe nos braços sentada ao sol fraco da varanda, viu um homem de camisa branca e sobretudo claro se aproximar. Senhora Moreira. Sorriu. Sou Carlos Silva, representante da Fundação Esperança. Estou aqui para entregar uma carta convite para entrevista. Entrevista? Isso mesmo. Estamos procurando uma recepcionista em regime de meio período. A senhora foi indicada diretamente por um dos nossos principais doadores. Parece que seu cadastro foi reavaliado e está completamente limpo. Lúcia ficou paralisada. Mas eu achei que estava bloqueada. Por causa do vídeo. Carlos sorriu levemente. O vídeo foi removido do sistema jurídico. O representante legal de Tomás Vieira enviou um pedido formal. A senhora quer ver o relatório de verificação? Ele entregou uma pasta. A primeira página trazia o selo oficial do Departamento Jurídico do Tribunal Distrital de Barra Funda. Não há indícios de crime. A pessoa identificada no vídeo não possui antecedentes. O histórico profissional foi integralmente restaurado. Lúcia segurou os papéis, as mãos trêmulas. Carlos se curvou levemente. A entrevista é às 10 da manhã de amanhã. O endereço está impresso. Podemos providenciar um carro para buscar lá, se desejar. Obrigada. Eu agradeço a quem não desistiu. Ele respondeu antes de se afastar. Naquele mesmo dia, Helena estava no escritório da filial Vieira, companhia no bairro Bexiga, quando recebeu uma ligação da sede. Senhora Helena Marques. Sou a voz da secretária. Sim. Solicitação urgente do Departamento de Auditoria Interna. Favor comparecer ao desaceteiro andar às 14. Helena fechou o notebook, retocou o batom e entrou no elevador com o habitual ar confiante. Mas, ao adentrar a sala de reuniões, o clima já não era o mesmo de antes. Do outro lado da mesa, 3 pessoas a aguardavam. Entre elas, um notebook reproduzia o vídeo da câmera que mostrava o momento em que Helena expulsou Lúcia do café. Precisamos que a senhora explique por que lidou com essa ocorrência sem informar a sede, disse um dos membros da equipe. Sou gerente da filial. Tive autoridade para agir em situação emergencial. Temos o depoimento de uma funcionária afirmando que a senhora se referiu ao vídeo como propaganda gratuita. Também temos registro de que a senhora enviou a gravação ao site GUM São Paulo, identificando a pessoa envolvida com nome completo, sem autorização. Helena ficou sem palavras. Eu só queria proteger a imagem da marca. A senhora sabia que o senhor Mateus Vieira enviou uma carta formal ao Conselho de Ética da empresa solicitando investigação sobre sua conduta e manipulação de opinião pública? O rosto de Helena empalideceu. Também recebemos um relatório do Hospital Clínica Santa Rosa, enviado por uma ex-enfermeira chamada Teresa, que revela que, em 2021, a senhora alterou dados do estoque de medicamentos para responsabilizar 2 funcionários subalternos. Isso não é. A senhora deseja convocar um advogado? Helena engoliu em seco. Naquela tarde, Lúcia levou a mãe para uma nova consulta médica em um táxi gratuito, oferecido pela Fundação Esperança. O doutor Flávio, chefe do setor de cuidados prolongados, as recebeu pessoalmente na entrada. Dona Magdalena será transferida para nossa ala de internação, informou ele. Ela terá quarto individual, acompanhamento médico diário e alimentação balanceada. Lúcia ficou boquiaberta. Mas nós não temos dinheiro. Não se preocupe.
O Sr. Mateus assumiu os custos dos primeiros 6 meses. Depois disso, o fundo avaliará a continuidade da ajuda. Lúcia abraçou a mãe, com lágrimas escorrendo. Dona Magdalena murmurou: Filha, estou sonhando. Não, mãe, a senhora acordou. E, desta vez, a senhora vai viver. Tarde da noite, enquanto organizava os últimos pertences no quarto antigo, Lúcia encontrou uma pequena caixa de papel diante da porta. Sem nome do remetente. Apenas uma caixa de lápis de cor. E um bilhete. Acho que a senhora vai voltar a desenhar. E desta vez, todos vão ver. Tomás. Lúcia abriu a caixa. Lápis novinhos, de todas as cores. E lá estava o marrom claro, sua cor favorita de infância, que usava para desenhar telhados de madeira para sua mãe. Sentou-se, pegou sua velha caixinha de madeira e abriu a tampa. Lá ainda estava a inscrição antiga. Você é a última luz da minha vida. Ela pegou um lápis e escreveu abaixo. Eu sou a luz e minha mãe finalmente viu essa luz. 3 semanas depois, São Paulo amanheceu com um sol incomum. Céu azul sem nuvens, as árvores da Avenida Paulista despontavam com brotos verdes, o sinal de uma nova estação, não só no calendário, mas na vida de muitos. Lúcia ficou em frente ao espelho. Camisa branca bem passada, calça preta social, cabelos presos num coque. Com cuidado, ela prendeu o crachá no peito. Lúcia Moreira, recepcionista. Olhou para si mesma por alguns segundos. A mulher no espelho havia mudado. Não estava mais rica. Nem mais bonita. Mas havia nos olhos dela algo que antes não existia, a firmeza de quem caiu no fundo do poço e voltou a se levantar. O prédio da Fundação Esperança fazia parte de um complexo de saúde patrocinado diretamente por Mateus Vieira. O escritório era iluminado, com plantas em todos os cantos. Os colegas a chamavam pelo nome. Ninguém a olhava com desconfiança. Nem com pena. Ela fazia o treinamento com Natália, uma mulher alegre, de pouco mais de 30 anos, que falava sem parar. Lúcia, olha só, os pacientes vão assinar aqui, pegar uma senha e esperar no corredor. Você só precisa manter o sorriso e manter a ordem, tá? Fácil. Respondeu Lúcia, sorrindo. Desde que ninguém grite comigo. Natália caiu na risada. Isso aqui é centro humanitário, não cafeteria de rico. Lúcia riu também. Fazia anos que não ria com tanta leveza. Na ala de internação nos fundos do prédio, Dona Magdalena era monitorada diariamente. Alimentação, fisioterapia, controle do diabetes, tudo sob responsabilidade da equipe médica. Seu estado havia se estabilizado. Ela começava a falar mais, perguntar pelas notícias, relembrar memórias antigas. Queria comer um pudim, disse ela uma tarde. Daquele com canela, igual ao de antigamente. Lúcia prometeu que arrumaria um jeito. Ao fim do expediente, visitava a mãe por 15 minutos todos os dias. Contavam pequenas histórias. Um paciente que disse o nome dela errado 3 vezes, uma senhora que trouxe bolo da Argentina para todos. Um dia, Dona Magdalena perguntou: Você ainda desenha? Lúcia hesitou. Ainda não. Mas acho que em breve. 2 meses depois, Helena Marques compareceu ao Tribunal do Distrito de Barra Funda. Já não era gerente de café, já não usava saia lápis, nem batom marcante. Era apenas uma mulher de meia idade, com olheiras profundas e o rosto endurecido, desgastado como pedra sob chuva. Sua cadeira de defesa estava vazia. Não havia advogado. Ninguém ao lado. O relatório da auditoria interna da Vieira Companhia havia sido entregue ao Ministério Público. As acusações incluíam violação de privacidade, divulgação ilegal de dados pessoais, difamação em meios digitais e abuso de poder para perseguir funcionária. O Hospital Clínica Santa Rosa também apresentou denúncia separada pelos desvios cometidos na época em que ela atuava lá. A sentença do juiz foi clara. 3 anos de prisão com pena suspensa, 18 meses de trabalho comunitário e indenização por danos morais a Lúcia Moreira no valor de R$ 72. Helena permaneceu em silêncio ao ouvir a sentença. Não chorou. Mas, ao sair do tribunal, não havia ninguém esperando. Nenhum colega. Nenhum amigo. Nenhuma mensagem. Antes, chamava os outros de lixo da sociedade. Agora, era assim que a chamavam. Seus pedidos de emprego em 8 locais diferentes foram negados. Ninguém queria contratar alguém exposta por perseguir os vulneráveis.
Ela trabalhava como garçonete em um restaurante simples na zona industrial de Diadema, morava num porão úmido com cheiro de mofo. Sua vida entrava, pouco a pouco, num beco sem saída. Naquela manhã, um funcionário acompanhou Lúcia até o escritório no último andar. Lá dentro, o Sr. Mateus estava de costas para a porta, olhando pela janela com uma xícara de expresso na mão. Senhora Moreira. Ele disse, sem se virar. Por favor, sente-se. Lúcia se acomodou na poltrona de couro. Pela primeira vez, ela sentiu que aquela sala não era um lugar de julgamento mas de diálogo. Obrigada por tudo, ela disse primeiro. Não sei nem por onde começar, mas, se não fosse pelo senhor e pelo Tomás. Mateus se virou. Seu rosto não estava mais frio. Ele a encarou por longos segundos. Não fui eu. Foi o Tomás quem abriu a primeira porta. Aquele menino, murmurou Lúcia, foi mais corajoso que muitos adultos. E você também, respondeu ele. Você se levantou. Quando já não tinha mais nada a perder. Ficaram em silêncio por um momento. Então, Mateus lhe entregou uma pasta. Este é o novo programa de capacitação da Fundação. Queremos convidá-la para ser coordenadora de um grupo de apoio a adolescentes ensinando-os a contar suas histórias com desenhos, com palavras, com coragem. Lúcia ficou surpresa. Mas eu, não tenho diploma. Mas tem vivência. Observei o suficiente. E agora, você tem nossa confiança. Lúcia segurou a pasta, sorriu suavemente. Acho que está na hora de eu voltar a desenhar. Em junho daquele ano, Lúcia foi convidada a discursar no seminário A Linguagem da Cura, promovido pela Fundação Esperança, um encontro de pessoas que superaram a dor por meio da arte. Ela subiu ao palco simples vestindo um vestido branco de linho, os cabelos soltos, o olhar calmo. Na plateia, centenas de pessoas em silêncio. Na primeira fila, sua mãe Dona Magdalena sentada ao lado de Tomás e Paloma. Lúcia contou sua história sem ódio, sem acusação. Apenas a verdade, inteira e dolorosa. Desde o primeiro frasco de insulina, até a carteira e os R$ 60, o vídeo que mudou tudo, e por fim a coragem de um menino que deixou a luz atravessar uma rachadura. Ao encerrar, disse: Eu já fui aquela que ninguém queria olhar. Mas hoje, estou aqui porque alguém decidiu olhar de novo. A plateia se levantou, aplaudiu de pé. Alguns enxugaram as lágrimas. O discurso foi gravado e se espalhou pela internet. Lúcia Moreira, antes rotulada como a mulher que roubou de uma criança, agora se tornava símbolo de resiliência, de uma sociedade que pode reaprender a escutar antes de julgar. Num fim de semana, Lúcia levou a mãe para visitar o antigo cortiço em Cidade Tiradentes. O prédio estava mais deteriorado, paredes manchadas, escadas enferrujadas. Mas, no canto do pátio, algumas crianças desenhavam com giz colorido no chão, parte de uma atividade nova financiada por um projeto comunitário da Fundação Esperança. Dona Magdalena olhou ao redor, com os olhos úmidos. Nunca imaginei ouvir risadas de criança de novo neste lugar. Lúcia sorriu. Porque ainda há quem acredite que até os piores lugares merecem esperança. No fim do verão, Lúcia realizou sua primeira exposição individual intitulada A Luta Visível num pequeno espaço cultural mantido pela Fundação. Seus quadros não retratavam violência, mas cada traço carregava o peso da escuridão, uma mãe deitada sob um cobertor molhado, uma porta fechada, uma criança segurando a mão de um estranho, e uma mãozinha oferecendo um lápis a um adulto. Helena Marques foi à exposição discretamente, usando o boné para esconder o rosto. Ninguém a reconheceu. Ela ficou muito tempo parada diante do último quadro. Uma mulher em pé diante de um muro, com a sombra de um menino estendendo a mão atrás dela. Na mão da mulher, um papel amassado, o recibo da esperança. Helena virou-se e saiu. Ninguém a chamou. Ninguém a deteve. No diário de Lúcia, a última linha daquele verão dizia: O perdão não apaga a dor, mas devolve o direito de seguir em frente. Eu perdoei. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia ser livre. E logo abaixo, um desenho, uma mulher sorrindo, com um lápis na mão, ao fundo o sol nascendo atrás de um telhado remendado. Seu coração já não era frio. São Paulo continuava fria no inverno, mas agora havia ao menos um lugar na cidade onde sempre era quente, onde a luz atravessava a janela, e uma mulher desenhava de novo a própria vida. A história mostra que, mesmo em uma sociedade marcada por preconceitos e injustiças, a compaixão e a coragem ainda são capazes de criar milagres.
Quando alguém é empurrado até o fundo, basta uma pequena luz, seja um gesto de bondade, uma verdade revelada, ou uma voz erguida no momento certo, para salvar uma vida inteira. Essa história nos lembra. Não devemos silenciar diante do erro, não devemos julgar pela aparência, e nunca devemos subestimar o poder da bondade, especialmente para aqueles que são invisíveis entre nós. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.